Falei. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Milene, sou do podcast Sete em Sintonia e hoje nós vamos falar sobre as mulheres sob o poder do Talibã. E nós estamos com. Vitória e Duda. Então, gente, de começo eu vou falar sobre os direitos que elas não tinham, né? Que eram para elas terem direitos, mas na verdade elas não têm. As mulheres, geralmente, hoje em dia, a gente já não tem muito direito de nada, mas antigamente, no Afeganistão, no Talibã, elas não tinham direito nem de se vestir, nem a comida, nem a trabalhar, principalmente quando elas tinham filhos. Quando elas tinham filhos, elas não podiam fazer nada. Era viver para sua casa, principalmente quando fosse mulher. Sendo mulher, elas não tinham direito de nada. Quando eram homens, pelo menos os homens, os pais liberavam de fazer muita coisa. Eles podiam trabalhar com o que eles queriam, eles podiam sair, já as mulheres não. Existiam roupas regradas, até alimentação, colégio que geralmente era muito pouca a educação das mulheres, tantos dos homens também, só que as mulheres eram bem pior, porque elas tinham medo até de sair de casa pelo que iam falar delas, das roupas, ou com medo de falar algo que não podia, né? E agora, né, elas têm bem menos, porque o Talibã, eles estão no poder desde 2021. E com isso elas não têm mais, não podem ir a parques públicos, não podem ir a universidades, não podem estudar, não podem fazer mais nada e isso é muito ruim, porque antes não era assim, não era tão rígido como agora. Piorou, né? E o Talibã não é que criou leis, mas permitiu, no número 12º, a lei que pode. Como é? Poxa, me deu um branco. A lei Que que o marido. permitia Que algumas coisas delas? permite a violência. O Ah, marido sim. pode violentar ela desde que não seja exposto. E, e é basicamente isso. Não tinham regras, na Não verdade, tinham né? regras, não tinham Eles não isso, impõem. tipo, sabe? É um absurdo. E geralmente durante a gravidez, o parto, todo o período de parto da mulher, o pós-pério, eu acho que fala. Porpério. Porpério, né? Que das mulheres, elas não sofriam muita agressão, né? E não é divulgado. Às vezes até a própria família ocultava, né? Os Uhum. assuntos. Pro homem não sair como errado. Voltando nessa questão, assim, do estudo, elas agora têm uma sociedade secreta, digamos assim, que permite reuniões entre elas que continuem os estudos. Grupo de leitura, continue estudando o- seus cursos, que nem faziam, sabe, na universidade e tal. Escondido, né, do país, porque se for pego, eu acho que não é muito bom. Não é muito legal. Em questões dos direitos humanos, acontecem intervenções internacionais que podem proteger a população vulnerável, mas também podem ameaçar a soberania e servir interesses políticos ou econômicos, já que elas não têm poder sobre a vida delas, tipo, em questão econômica, elas dependem do marido para tudo, até porque só eles trabalham, os filhos, e elas, tipo, não têm, digamos São assim, dependentes dele. a vida aberta, assim, para fazer coisas para elas. Elas são dependentes dos maridos, dos filhos e assim vai. Das regras, né? Isso. As regras de circulação delas, de tudo. Principalmente de vestimenta, por conta da burca, né? Que elas usam até hoje. Geralmente, algumas já se acostumaram, outras não, né? Outras se Sim. sentem mal com isso. E tem o casamento infantil. Então, Verdade, que elas são não obrigadas, porque pra elas já é uma tradição, né? São meio que Mas da Mas- idade. Acho que é a partir vencidas. de quantos anos? Uns Eu 12. esqueci. É 12 pra aí, acho que é 12. mas eu Acho que acho é que um não. pouco mais. Acho que no caso, assim. Acho que não é 12. Acho que não é Pode 12. ser, pode ser. Não. Não é 12. Acho que não é Não é. 12. Mas as maquiagens também que
Não podem. Não, elas podem, na verdade. Geralmente, quando é o casamento dos pais, Podia, né? as Porque maquiagens são bem agora fortes, elas né? não podem mostrar o corpo nem nada do tipo. Elas usam a burca mesmo. Não pode, desde, eu não sei quando elas exatamente começaram a usar a burca. Mas agora elas não podem nem vestir outras coisas. Não podem, tem que usar a burca. É tanto que é, uma atriz, ela tava dando uma entrevista, creio eu que na ONU. E falando que até um gato tinha mais liberdade do Do que as que as mulheres. mulheres no Afeganistão. Que o gato, ele tinha essa liberdade de correr nos parques e elas não. Elas não têm liberdade para ir ao lugar ou fazer qualquer coisa. Não tem essa liberdade. E muita gente se pergunta, inclusive até eu me perguntava, por que que a ONU não interviu isso ainda? Na verdade, a ONU não tem um exército formado, assim, pra combater As para regras combater o impostas pelo Afeganistão. Talibã. Isso, não podem. Tipo, não é que não podem, mas é bem mais difícil, é bem mais complicado do que a gente pensa. Porque, ai, por que que não pode? É porque geralmente o que passa no jornal não é tudo que é o que realmente acontece, É, né? é, Passa a base por é cima. o resumo, um Meio resumo bem mapeado. resumido. É, meio Só o não, que eles é querem mapeado o que mostrar. eles querem É, mostrar, isso mesmo. Aí Mostram bem por só o que deve, cima, mas não totalmente a o que elas realidade do que elas passam. vivem. Sim. Tipo, o que elas sofrem, mostra, as mulheres não trabalham, nananã, mas não mostra o O não. sofrimento real delas pra porquê. tudo, E o real muitos porquê. países, eles não querem intervir isso porque é uma guerra que dure bastante tempo. Anos, né, já. É, exatamente. E muitos não querem enfrentar, né? Porque uma hora ou outra vai vir a crise econômica, vai vir diversos fatores que vão. O país vai cair, né? Vai ficar meio que. Meio não, vai ficar em crise. É porque, pronto, entrando nesse assunto da crise, né? A crise geralmente começa, principalmente quando ela, quando elas têm filho, né? Começa no tempo da gestação, elas perdem muito emprego, né? O emprego, a partir do emprego, por conta que, é mulher, tá grávida, É o marido que tem que sustentar e acabou. isso. Só que aí acaba que prejudica elas, porque geralmente os maridos até nem sustentam mais de uma mulher, esse tipo de coisa. Deu branco. É, a ideia principal é que é necessário equilibrar a proteção dos direitos humanos e ter respeito com a autonomia entre os países e tudo mais, coisa que não acontece pelo mapeamento das coisas e esconderem o que realmente elas passam na realidade delas. E na verdade, não. Assim. Não é que não tenha nada pra fazer, pra evitar, assim, ajudar elas. Mas tem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, financiar algumas coisas como Campanhas, né? isso, saúde, alimentação, Então, moradia. da saúde é a dificuldade que elas têm, né? Educação. De acessar atendimento médico, de serviço, na maternidade também. O acesso é muito restrito para elas. Nos estudos, por exemplo, apoiar os estudos, tipo, é que não Ter um tem, pouco mais de incentivo da parte, digamos assim, da sociedade, porém a sociedade é não tem, meio que eles mais querem pelos homens, as mulheres não, tipo, meio que como se elas não existissem na sociedade. É como se elas se isso, apagassem. Eles foram não querem isso. apagadas na sociedade e só os homens têm o direito de, como é que eu posso dizer? De liberdade. De liberdade. Só eles têm o direito das coisas e elas não têm direito de nada, são submissas a eles. Mas é exatamente isso. Eles querem, eles querem isso, eles querem apagar elas, eles. Causando restrições, Isso, né? Restrições para elas. sim. E Enfim, gente, em relação às restrições é muito ruim. As vestimentas a gente também já falou que era um assunto que a gente ia abordar.
a educação das meninas mulheres, né, que enfrentam grandes limitações para estudar. O ensino secundário também para as meninas foi suspenso. Era um tópico que eu queria falar, inclusive, tinha quase esqueci, que bom que eu olhei aqui. Foi suspenso e as mulheres foram impedidas de frequentarem universidades. Geralmente elas frequentavam, né, durante muito tempo, mas quando chegou o Talibã, em 2021, foi vir. Isso, Em em 2021, 2021. elas pararam de frequentar universidades. O Talibã já começou a. Como é a palavra? Ixi. Digamos que proibir. Restringir Restringir isso, restringir. E diversas medidas, né? Restringiram da autonomia feminina. Tiraram, né? Toda a liberdade que elas pouco tinham, tiraram, né? isso, e uma frase que eu vi da ativista, ela é uma atriz também, eu não lembro o nome dela agora, ela é norte-americana. Foi que ela falou bem assim, não é só porque você tem direitos hoje que você vai ter direitos amanhã também. E isso representa muito o Afeganistão, as mulheres do Afeganistão. É bem. Afetando tudo que a gente pode falar, só retrata que acaba com a vida delas, né? Tudo que a gente tem pra falar de lá, Socialmente, em vida financeira. o controle político não é regrado, nada disso. Tudo retrata o isolamento social delas. Nada a gente pode falar, nossa, essa parte aqui da vida delas é boa. Porque nada é. Nada é. Realmente não tem nenhum. Ela não tem direito nada a de bom. nada. Na parte do casamento, pronto. Direito, talvez depois do casamento. Que elas possam ter direito a alguma coisa. Mas Muito difícil. é muito Não é que difícil. nem aqui no Brasil, que. A gente assina Isso. papéis pra Lá não é tão rígido. divisão de bens. Que as Aqui não é tão mulheres rígido aqui são como lá. mais independentes, têm mais Sim. direito às coisas. Muito E mais. mesmo assim é difícil. Imagina Lá. se não fosse, né? Então. E. Caramba, me deu branco agora. Falando do. Você falou do Brasil, né? Sim. Ou foi eu que citei? Nós duas. A Todo gente mundo. citou o Brasil. E aqui a diferença é muito grande. Tudo bem que ainda tem desigualdade, assim, financeira, na Questão vida salarial. social, isso. E lá eu acho que elas nem ganham mais salário, né? Porque elas não trabalham trabalham. mais. Não trabalham. São submissas aos maridos. Pronto, na área médica, uma coisa que eu tava até pensando um dia desses. Na área médica, a gente, no Brasil, né, a gente vê muitas mulheres. Muitas mulheres trabalhando, indo aos médicas, postos, sim, isso. doutora e tudo, tipo, que Fazendo sentem um residência. gosto de ser chamada de doutora tal, tal. Mas lá não. Lá não que Eles são não- os homens. elas- Existem mulheres, só que sem estudo. Não são mulheres que vão saber estudar a doença de uma criança 100%. Geralmente é o básico, porque não deu tempo delas estudarem. Ah, precisa de uma médica. Isso é em Coloca casa. tal pessoa. Isso, ou Isso em em casa. Elas É. não têm lugar de fala no próprio E outra país, que elas e só na podem, situação. elas só podem ir ao médico, a um posto de saúde com os maridos, ou se o marido permitir. Fora isso, morra a pessoa. Morra Não. doente em casa. Literalmente. E isso é muito ruim. Mas eu acho que por hoje, né, a gente conseguiu retratar um pouco, né? Porque são São muitos tópicos muito, sim, sensíveis. Muitos. Só que não adianta a gente falar sobre tanta coisa, porque infelizmente retrata mais as mulheres. Infelizmente, tudo gira em torno delas e não bom. Gira No em torno sentido ruim. ruim. Isso mesmo. Minha fala foi. Eu acho que realmente foi isso que eu tinha pra falar em relação às mulheres, principalmente no período de gestação ou no período de médico, né? Delas não No conseguirem. período de questão de trabalho, Sim. a desigualdade, a gente citou bastante, que são coisas bem diferentes. Os mesmos direitos que tem dos homens, as mulheres não têm. É mais largado. Começa quando viu o próximo podcast. E Não agora? temos um mês.
mês. Até agora não temos uma Setembro. data definida, É. mas no próximo podcast teremos um convidado. É um convidado que a gente vai Isso ter. mesmo. Teremos um convidado no próximo podcast. Não seremos nós. Não seremos Não nós. seremos nós. Serão outros integrantes do nosso Isso. grupo, mas teremos um convidado. Eu acho Para o que próximo no final do ano a gente tá aqui de novo pra Acho que encerrar o Pra podcast. encerrar nosso podcast das meninas. A gente conversou e a gente vai encerrar. Isso. E é E isso, é isso, gente. gente. Tchau. Tchau.